começar o programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Cícero Dantas. Uma parceria entre escola e família, visando desenvolver as habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular para promover conhecimentos considerados essenciais para a formação do sujeito. Você, criança, adolescente de todas as idades, já se prepara, aperta os cintos que vamos embarcar em mais uma etapa de programação. Vai ter aventura, conhecimentos, músicas e dicas. Fica ligado, faça a atividade solicitada e envie para a sua professora ou seu professor. Não vacile, hein? Porque pelas ondas do rádio, vamos nos conectar. Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Participe, seja um ouvinte fiel. Saudações, caros ouvintes. Sou Joarles Oliveira, atual gestor do Colégio Marinho Gomes, que fica localizado no distrito de São João da Fortaleza. É muito bom estar com vocês em mais uma temporada do programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. O programa de hoje foi elaborado com muito carinho por nossa equipe. Aproveitem bastante. No programa de hoje, iniciaremos a apresentação com a música A Lenda de Sandy Júnior. No quadro Deixa que eu conto, trataremos sobre os provérbios com a temática Na Boca do Povo, narrada pelo professor Roberto Queiroz. O quadro Se Liga o que você vai aprender hoje, a professora Lucila Teles traz sobre a importância de ouvir e contar história. Já no quadro Momento Curiosidade, veremos algumas de nossas principais narrativas orais com a professora Aurora Albuquerque. O quadro informativo, Falando com os Pais, um pouco sobre a relevância da escuta ativa, professora Orlane Coelho. E no quadro A Dica de Estudo de hoje, o professor Marcelo Menezes discorre a respeito de O Mistério das Palavras, a qual vem tratar sobre a forma mais antiga de se conhecer história através da oralidade. E para finalizar, fecharemos com a música O Poder da Palavra, cantada por Isaías Menezes. Nosso eixo temático, a fala tem história. O componente curricular, as narrativas orais, língua portuguesa. Campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Vem com a gente curtir e prestigiar esse programa realizado com muita responsabilidade. Sou Túlio Pimentel, coordenador pedagógico da instituição. Se liga aí que vem o quadro Deixa que eu conto. Era uma vez uma história contada para toda a população, com magia, imaginação, criatividade e fantasia. Concentra, pode ter suspense, enigma e muita emoção. Suspense e mais, cada história vai ter uma lição, uma fantasia. Em casa de enforcado, não se fala em corda. Quem não tem cão, caça com gato. Macaco velho não bota a mão em cumbuca. Quem senta na garupa, não pega na rédea. Pior cego é o que não quer ver. As aparências enganam. Em pé de pobre, todo sapato serve. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Gaiola bonita, não alimenta canário. Quem compra o que não pode, vende o que não quer. Em boca fechada, não se entra mosca. Quem tira retrato de graça é espelho. Olá, o que vocês ouviram são exemplos do gênero textual provérbio ou ditado. É uma frase, em poucas palavras, que encerra um princípio moral, um ensinamento ou um indicativo para a reflexão. É uma espécie de tônico despertador de fantasias, misto de espírito, ideias, imaginação.
Além dos provérbios, existem muitas outras narrativas populares, como as fábulas, exemplo de A Cigarra e as Formigas, A Raposa e as Uvas, que você já conhece. Nas fábulas, por exemplo, as personagens são animais ou elementos da natureza que também nos divertem e nos ajudam a refletir. Nas palavras de Joaquim Barbosa, de boca em boca, pelas repetições constantes, chegou até nós aquilo que hoje chamamos de histórias, as narrativas orais populares. Numa corrente tecida ao longo dos séculos, a experiência humana vem sendo intercambiada pela voz, de pessoa para pessoa, sem cair no esquecimento. Quando a oralidade é o único meio de comunicação, as narrativas orais são a maneira própria de essa sociedade transmitir seus valores e seus sentimentos aos mais jovens. Por meio dessas formas, tais como as lendas e os mitos, que se transmitiram e transmitem experiências, conceitos e todo um conjunto de valores. Essas formas de expressão constituem parte da identidade cultural de um povo e têm sido mantidas apesar das transformações que sofrem no tempo e no espaço. Encontramos muitas vezes variantes de uma mesma manifestação, dependendo da região e da época. O que hoje se chama de literatura popular oral tem fundamento na oralidade, na voz dos poetas, dos contadores. Em algumas das formas populares, como o cordel, por exemplo, o fundamento principal é a voz, embora sejam cultivadas através da escrita. Nos gêneros orais, como provérbios, cantigas, orações e histórias, a voz é o presente. É uma criação momentânea que está encarregada de transmitir valores de geração para geração. Ela representa uma tradição e, como tal, preserva traços específicos próprios desta mesma tradição. Na literatura oral, portanto, a voz, além de transmitir sentimentos, ideias e emoções, pode apresentar características de estilo literário e também transmitir saber. Estamos apresentando Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Voltamos a apresentar Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Conhecimento gera ação que promove transformação. Se liga no quadro. O que você vai aprender hoje? Se liga, hein? Se liga no que você vai aprender hoje. Como vimos, as narrativas orais são histórias que sobreviveram ao longo dos anos, passadas de geração a geração, dos mais velhos para os mais novos, e só tempos depois foram registradas através dos livros. Ler, ouvir e contar histórias são maneiras de conhecermos nosso passado, de aprendermos que vivemos em sociedade e, acima de tudo, que nós, humanos, somos seres imaginativos, criativos e inovadores. Agora, atenção, alunos, no que vamos aprender hoje. Todo mundo vai ler narrativas orais. Nós temos propostas para os alunos da educação infantil, os do 1º ao 5º e para os alunos do 6º ao 9º. Vamos lá? Para os alunos pequenos da educação infantil, alguém da família vai contar uma bela história para o seu pequeno ou sua pequena. Pode ser uma lenda, uma fábula ou um conto de fadas. Depois, peça que a criança faça um desenho sobre o que ela ouviu. Peça para que ela fale sobre o desenho. Se puder gravar esse momento, agradecemos. Já os alunos do 1º ao 5º, pedimos que escolham uma narrativa oral. Pode ser uma lenda, um causo ou um mito. Faça um texto sobre esse mito ou lenda e envie para o seu professor ou professora. E já para os alunos do 6º ao 9º, a tarefa é a seguinte: registre em forma de texto uma história de sua região, de preferência que você tenha ouvido de algum familiar mais idoso. Aposto que vocês conhecem vários causos, não é mesmo? Boa sorte!
Quem é curioso aprende, descobre e abre portas cada vez mais para o saber. Nunca sabemos tudo. Eu e você podemos juntos ensinar, compartilhar e aprender sobre assuntos e coisas diferentes. Vamos curiar? Dentro do momento Curiosidade, eu irei discorrer para vocês sobre o conto africano que tem como tema Por que os cães se cheiram uns aos outros. Porém, gente, antes de falar para vocês, de contar esse conto, eu gostaria de fazer aqui algumas observações. Você sabia que quanto mais diversificadas as experiências vividas e compartilhadas por um grupo de pessoas vivendo em comunidade, mais rica e complexa será a oralidade? Sentidos e significados e estruturas de pensamentos encontrados nos discursos orais, em feiras populares, nos folhetos de cordel e nos repentes dos cantadores, nas histórias da carochinha ou contadas à beira do fogão pelas vovós de outros tempos, repetidas de geração em geração com enriquecimento, omissões e acréscimos, são fundamentais para a capacitação dos indivíduos na elaboração e compreensão de sua própria história. Aqui no Brasil, o encontro das culturas indígenas, europeias e africanas promoveu um diversificado repertório na cultura brasileira, no quesito oralidade, a qual tem sua essência refletida na mais completa tradução das características étnicas de cada região do país. Então observem aí, né, gente, como é rica a nossa cultura no quesito das narrativas, né, na nossa oralidade. Essa mistura de povos faz com que o folclore brasileiro seja uma fonte inesgotável de inspiração, dando vida às lendas, aos mitos, aos contos, que é o qual eu vou contar mais adiante para vocês, às canções, às sátiras, a fábulas, a adivinhas, provérbios, a inúmeras histórias de assombração que povoaram e povoam o universo imaginário dos brasileiros, trazendo as múltiplas visões de mundo dos povos que formam a identidade cultural de nosso país, a qual fornece a nós, indivíduo ou grupos, o sentimento de pertença e de identidade, né? Então, aí mais ou menos um resumo de como se deu a construção de nossa cultura, de uma parte de nossa cultura, em relação à oralidade, como foi formada. E agora vamos ao conto, né, gente, que eu prometi para vocês. Os contos estão por toda parte para serem recolhidos e oferecidos para nosso deleite, no tecido poético, bordado de simbolismo e ensinamentos. Os contos de animais, como desta história africana, a que eu vou contar logo mais, geralmente explicam a origem do comportamento da fauna que habita as florestas, rios e savanas do imenso continente. Então vamos lá, que vocês já devem estar ansiosos, né, para escutar o conto. O tema, volto a repetir, é Por que os cães se cheiram uns aos outros. Quando os cães governavam-se a si mesmos, havia 2 grandes reinos chefiados por poderosos cães. Cada um deles gabava-se de ter mais súditos e riquezas do que o outro. Embora fossem adversários, viviam em paz. E essa trégua só foi quebrada no dia em que um deles se apaixonou pela irmã do outro chefe. Perdido de amores, ele se dirigiu pessoalmente aos domínios do rival. Meu nobre amigo, disse o cão apaixonado, fiz essa longa e cansativa viagem até o teu reino para pedir a mão da tua irmã em casamento. Com a minha irmã? Respondeu aos gritos o outro cão. Não quero que você case com ela de jeito nenhum. Humilhado com a resposta, o cão desdenhando,
Desdenhado, voltou furioso para sua corte. Assim que chegou, reuniu o conselho de guerra e mandou chamar um fiel servidor para que levasse a seguinte mensagem ao seu inimigo: diga-lhe que, como me recusou a mão da irmã, que se prepare para lutar, pois dentro de poucos dias irei marchar com meu exército para destruí-la. O mensageiro ouviu tudo bem direitinho e já ia partindo quando um dos conselheiros reais o chamou. Você não pode sair assim todo sujo, disse o conselheiro real. A sua cara e a cauda estão imundas. Os criados deram um longo banho no mensageiro e perfumaram a cauda dele com os melhores perfumes do reino, pois, de acordo com os costumes daquele tempo, um mensageiro tinha que se preparar adequadamente para executar uma tarefa. No caminho, o mensageiro achou-se tão cheiroso e galante que começou a procurar esposas para ele mesmo, deixando de lado a missão que o chefe havia lhe confiado. É por isso que os cães andam sempre atrás uns dos outros, cheirando as suas caudas, para verem se acham o mensageiro perdido. Então, gente, esse aí foi o conto retratado pelo autor Rogério Andrade Barbosa, escrito quando ele viveu na África, trabalhando como voluntário das Nações Unidas. Esse conto, Porque os Cães se Cheiram uns aos Outros, faz parte do livro Bichos da África, Lendas e Fábulas. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Eu encerro por aqui. Estamos apresentando Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Voltamos a apresentar Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Continuamos agora com o quadro Falando com os Pais. Você, papai, você, mamãe, avós, tios ou responsáveis pelas crianças e adolescentes, se liguem nesse recadinho. Contamos com a participação e compromisso de toda a família em prol do desenvolvimento de nossos alunos. Família e escola, uma conexão em busca de aprendizagem. É com muita alegria que mais uma vez eu venho participar desse belíssimo programa e conversar com você, ouvinte, principalmente com você, aluno e familiar da rede municipal. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a escuta ativa. Diante desse tema, sobre a voz, sobre a palavra, nós precisamos também falar sobre a escuta. Então, o que é essa escuta ativa? É um ato de demonstrar interesse pelo assunto e evitar qualquer tipo de julgamento sobre quem está falando. A escuta ativa pressupõe um interesse genuíno para entender a realidade do outro. Não é preciso concordar com tudo que é dito, mas simplesmente entender que há uma pessoa que tem pensamentos e ideias divergentes da nossa, mas que precisa compartilhar aquilo que está sendo dito. Então podemos dizer que a escuta ativa ajuda muito a criar bons relacionamentos, minimizar conflitos, desenvolver a empatia e despertar a consciência de que as pessoas precisam se ouvir e se ajudar nos mais diversos momentos da vida. E como desenvolver essa escuta ativa, né? Tem algumas coisas que podemos fazer. Primeiro, evitar distrações na conversa. Ter o hábito de perguntar cuidadosamente. Utilizar a meditação para acalmar a mente. Colocar-se no lugar do outro. Ouvir atentamente pode dar um novo sentido na vida de alguém que não esteja conseguindo enxergar sentido algum.
pode encher de esperança uma pessoa triste, pode aliviar as tensões de uma pessoa cujo fardo da vida esteja muito pesado e pode trazer um sorriso a uma pessoa que não tem com quem conversar. Então, caríssimos ouvintes, pensem muito bem nessa proposta e tentem exercitar no seu dia a dia. Tenham todos um bom dia. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Desafios ou dificuldades é normal. Calma, respire, pensa e vamos juntos aprender cada vez mais. Para isso, vamos ao quadro. A dica de estudo de hoje é... A dica de hoje é o mistério das palavras. A forma mais antiga de se conhecer histórias é através da oralidade. A história ouvida pela sua avó, cuja sua bisavó contou-lhe o que hoje sua mãe lhe conta, talvez não tenha nenhum registro escrito. Você não irá até sua estante pegar um diário e ler em voz alta as histórias de centenas de anos atrás. Mas nem por isso você deixará de conhecer e encantar-se por aqueles mitos, contos, ritos e ensinamentos. Talvez naquela época sua bisavó sequer soubesse escrever, mas não é por isso que lhe faltavam as palavras, e não por isso suas histórias não eram ouvidas e repassadas por gerações. A verdade é que para conhecermos uma história não precisamos da letra escrita, mas sim da palavra falada. Portanto, escutem mais seus pais, seus avós e mergulhem no mistério das palavras. as pessoas soubessem o quanto as palavras exercem poder sobre as vidas, não haveriam ofensas e todos só falariam na linguagem do amor. Guerras não existiriam, nem sofrimentos viriam, ou mágoa e dor. Muito mais fácil viver, pois o ódio e o rancor não teriam de onde nascer. Na Bíblia está escrito que a morte e a vida podem simplesmente estar numa palavra. Eu queria que as pessoas entendessem que muitas vezes é preciso uma palavra de fé para levantar alguém que está no chão. Eu queria que as pessoas entendessem que muitas vezes a chave da vitória pode simplesmente estar numa palavra. Eu quero ouvir você dizer somente palavras de amor. Eu quero ouvir você dizer que é muito mais que vencedor. Use seus lábios para transformar o mundo de paz. Use seus lábios, sim, faça do seu coração uma fonte de palavras de amor. Queria que as pessoas entendessem que muitas vezes a chave da vitória pode simplesmente estar numa palavra. Eu quero ouvir
você dizer somente palavras de amor. Eu quero ouvir você dizer que é muito mais que vencedor. Use seus lábios para transformar o mundo num lugar de paz. Use seus lábios, sim, faça do seu coração uma fonte de palavras de amor. Eu quero ouvir você dizer somente palavras de amor. Eu quero ouvir você dizer que é muito mais que vencedor. Use seus lábios para transformar o mundo num lugar de paz. Use seus lábios, sim, faça do seu coração uma fonte de palavras de amor. Use seus lábios, sim, faça do seu coração uma fonte de palavras de amor. Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Em tempos difíceis, podem ser oportunidades únicas de nos reinventarmos individual e coletivamente no processo altamente criativo de inovação social. Este programa é um oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, com exibição do Sistema Baiano de Comunicação e da Rádio Regional, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Não fiquem de fora!